Oi, eu sou a Giane Causibroco, sou especialista em biomimética e hoje vou conversar com vocês um pouco do que é essa metodologia da biomimética e de como aplicar isso nas suas empresas. Hoje em dia, muitas empresas buscam inovar nos seus processos, nos seus sistemas, nos seus produtos, porém buscam essa fonte de informação naquilo que traz resultados iguais daquilo que já vem sendo feito há muito tempo. Como inovar realmente nos seus sistemas, nos seus processos de produção, nos seus materiais utilizados em suas obras, em suas construções? Por que não perguntar para a natureza como fazer esse tipo de inovação? A natureza é uma fonte de inovação, um benchmark de 3,5 bilhões de anos, que vem, que dura, que sucede nos seus processos durante todos esses anos. Por que a gente ainda olha para benchmarks que têm 30, 40 anos e que não dão mais os resultados que a gente precisa? A biomimética vem do grego bio, que é vida, e mimese, que é imitação. Então é uma imitação da vida, mas é uma imitação consciente, é uma emulação dos processos. É a gente olhar para a natureza e perguntar como a natureza faz. Então, como a natureza cria materiais, como a natureza cria materiais que resistem ao fogo, que resistem à água, como a natureza filtra a água, como a natureza constrói de uma maneira eficiente. Enfim, são várias perguntas que a gente pode fazer para direcionar como conduzir o nosso projeto de uma maneira diferente. Para fazer isso, a gente tem o Biomimicry Thinking, que é a metodologia da biomimética. Mas hoje a gente vai trabalhar mais no sentido de compreender como que a gente pode mudar a nossa maneira de pensar para que a gente possa, aí então, num próximo passo, aplicar essa metodologia. A natureza ela trabalha com a lei da abundância e as nossas empresas também querem crescer em abundância e prosperar dentro do planeta em que a gente vive. Para que a gente possa prosperar, a gente tem que respeitar, esse planeta que nós estamos inseridos. Então, a biomimética ela vem trazer essa possibilidade de que todas as empresas possam inovar de forma consciente e regenerativa. Então, a biomimética aplicada a pequenas, médias e grandes empresas, desde a parte de concepção do projeto até a parte do seu desenvolvimento, finalização e arquitetura. Em todos esses sentidos, você pode buscar soluções inspiradas pela natureza. Por exemplo, você já perguntou como manter o seu prédio numa temperatura agradável, em torno de 20 ou 19 graus, sem utilizar nenhum tipo de ar-condicionado ou ventilador? Os cupinzeiros, eles nos trazem um ótimo exemplo de como ser sustentável ao fazer esse tipo de controle de temperatura. Eles utilizam tubulações de ar. Nós temos um prédio hoje no Zimbábue que se apropriou dessa mesma inteligência e não precisa de nenhum tipo de ar-condicionado para manter a temperatura do prédio em torno de 20 a 22 graus. Outro exemplo que nós temos é uma garrafa que capta através da umidade do ar, ela transforma a umidade em água potável. Agora, imagina se essa garrafa se transformasse na caixa de água que fosse colocada dentro da sua construção e essa captação ocorresse todos os dias durante a madrugada, para que ao longo do dia se tenha disponível essa água potável. Também já é uma tecnologia possível de ser aplicada. Quando a gente pensa em revestimentos, a gente pode pensar na Sharkled, que é uma empresa que trabalha com inspiração na nanopartícula da pele do tubarão. Isso faz com que esse revestimento de paredes, eles sejam resistentes a bactérias, a vírus e podem ser aplicados em hospitais e outros locais em que necessita esse tipo de controle, esse tipo de gerenciamento. Se a gente quer transformar a nossa empresa numa empresa mais sustentável, numa empresa mais consciente e mais duradoura, a gente talvez também tenha que adequar nossa maneira de pensar, nossa maneira de comprar, a nossa maneira de produzir, a nossa maneira de construir. E para isso é importante que a gente lembre dos ciclos. A natureza, por exemplo, ela tem um ciclo para nascer, crescer, se desenvolver e morrer. E os materiais que ela produz respeitam esses ciclos. Então, a gente também vai ter que em algum momento passar a se inspirar nesse tipo de comportamento para que a gente possa sustentar a nossa indústria por mais tempo nesse planeta onde os recursos naturais, dentro daquilo que a gente precisa, são
finitos. Agora, se você perguntar, mas eu acho que para minha empresa essa tecnologia ainda não pode ser aplicada, que você inicie esse tipo de mudança, mesmo que seja aos seus olhos pequena, mas eu tenho certeza que a transformação vai acontecer. Por exemplo, hoje a gente já tem utilização de água da chuva, né? Já existe a questão de energia mesmo solar ou de outras fontes renováveis para serem aplicadas dentro das nossas construções. As paredes verdes que capturam o CO2 e purificam o nosso ar. Entre outras soluções que a gente pode pensar tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos, que podem trazer uma reconexão com a natureza também no nosso dia a dia. Além de tudo isso, também é comprovado que as pessoas inseridas num ambiente onde tem a natureza, elas produzem mais, elas produzem melhor. Por menor que possa parecer o que nós estamos fazendo, que a gente possa dar esse passo inicial. Alguns investimentos eles podem parecer mais caros quando a gente pensa no hoje, mas eu tenho certeza que se a gente pensar a longo prazo, eles trarão benefícios que compensam todo tipo de investimento. Por que isso? Por exemplo, o asfalto comum que nós conhecemos hoje exige uma manutenção constante. E essa manutenção constante é um custo que a gente vai ter durante toda a vida útil desse asfalto. Agora, vocês sabiam que existe um asfalto que se autorregenera? Esse asfalto, ele tem um material especial e ele tem algumas bactérias que permitem com que esse asfalto ele se reconstrua. Porém, é claro, ele vai se reconstruir dentro de um ciclo de 5 a 10 dias. Ele não exige nenhum tipo de manutenção humana. É claro que para implantar esse tipo de asfalto, esse tipo de solução, inicialmente o investimento pode ser maior. Se você pensar no longo prazo, o benefício é imenso, porque você exclui todo e qualquer custo de manutenção desse tipo de material. E isso você pode pensar em todas as outras soluções. E a gente vai ver que as vantagens a longo prazo compensam todo e qualquer investimento que pareça muito maior do que seria em outra tecnologia. No entanto, a gente tem tecnologias hoje como o carpete da Interface, que é um carpete sustentável, é um carpete modular, que se utiliza da mesma inteligência do Lego na hora de ser montado, e nas suas cores eles têm padrões da natureza. O que é legal, porque se você suja uma parte do carpete, você não precisa recuperar todo ele, você pode tirar aquela parte modular e colocar outra e vai continuar com o mesmo aspecto no ambiente em que ele está. Além disso, esse carpete não tem formaldeído, que é uma cola que afeta a saúde das pessoas. Então ele não é tóxico, ele é modular e ele é de fácil acesso. Inclusive é uma das únicas empresas que a gente já encontra atuando com esse tipo de viés aqui no Brasil. Para conduzir os seus projetos, você pode contratar profissionais especializados em biomimética que já existem no Brasil, para auxiliar você num projeto novo ou para otimizar um já existente. Além disso, você também pode buscar, claro, soluções como essas que nós falamos ao longo do vídeo, para já aplicar nos seus projetos. E, claro, você mesmo fazer essas perguntas, buscar novos materiais, buscar novas fontes de conhecimento, novas maneiras de fazer, para que a gente realmente possa trabalhar com uma inovação consciente, né, e transformadora dentro do cenário que a gente está vivendo, para que a gente possa ter tecnologias duráveis e tecnologias que permitam a empresa se diferenciar também dentro do mercado em que ela está inserida. É importante lembrar que essas soluções, elas são democráticas, no sentido de que você pode gastar muito, pode gastar um pouco, depende do nível do projeto que você está querendo fazer. A partir daí é que você vai começar a estruturar e a entender qual é o tipo de solução que você precisa realmente para aquilo que você visa como a solução do seu projeto. A Time Magazine, inclusive, num dos seus artigos, diz que a biomimética pode ensinar lições poderosas de como as coisas devem ser construídas se são feitas para durar.
A Harvard Business Review diz que a biomimética é uma das 20 ideias mais inovadoras no mundo dos negócios. E a Forbes cita a biomimética como uma das 5 maiores tendências para conduzir a sua empresa para o sucesso. Para que ainda pensar linearmente se a gente vive num sistema, num grande sistema repleto de soluções e de inteligência? Que a gente então crie condições propícias à vida, que a nossa empresa crie condições propícias à vida, para que a gente possa continuar prosperando em abundância nesse planeta em que a gente vive, para que as nossas soluções elas respeitem as nossas empresas, respeitem as pessoas, respeitem o planeta, para que todo mundo possa prosperar com soluções sustentáveis e lucrativas, é claro.